Oi gente, meu nome é Lorena e o vídeo de hoje é para dar continuidade ao projeto Lendo Colleen Hoover. Pra quem não sabe, eu fiz uma listinha de alguns livros da Colleen Hoover que eu quero ler. Já tem vídeo aqui no canal falando do projeto, se eu não me engano, uma resenha. Vou deixar tudo aqui nos cards, mas tem uma playlist também chamada Lendo Colleen Hoover. E recentemente eu terminei de ler O Lado Feio do Amor, então vou contar um pouquinho do que eu achei dessa história e o vídeo vai ter spoiler. Então, um breve resumo. O Lado Feio do Amor começa quando a Tate vai morar com o irmão dela. Ela tá fazendo mestrado, se eu não me engano, em enfermagem. E aí ela chega nesse apartamento e tem um cara caído na porta, bêbado. E ela liga pro irmão e o irmão fala que é pra ela colocar o cara pra dentro porque é amigo dele. Quando ele chegar, ele explica. Esse referido cara em questão é o Miles, que é um personagem também que a gente vem a descobrir depois. E essa é a primeira interação que ele e a Tate têm. Ele quase morrendo de tão bêbado e ela chegando no apartamento da irmã dela, e aí no outro dia de manhã ele acorda, né, daquela ressaca e vai lá falar com ela, mas ele tem uma reação meio estranha e a partir daí os dois vão começar a se relacionar, porque além de amigo do irmão da Tate, o Miles também mora no apartamento da frente, né, porta com porta. E aí a gente começa a ver aí nuances do que vai se transformar, né, em um romance. Começando por esse início, eu achei lento. Para começar, bastante lento. Seria um livro que eu teria abandonado se eu não estivesse, né, fazendo esse projeto, lendo Colleen Hoover. Eu teria abandonado ali pelos 30% da história, porque o início é bem lentinho mesmo. Mas outra coisa que fez eu não abandonar foi que os capítulos, né, são entre presente e passado. E nesse passado a gente vê um pouco da história do Miles. E aí só depois da metade que o livro vai ficar bom, daquilo de realmente você querer ir lendo para ver o que vai acontecer e para descobrir. Aí que a gente vai entrando mais ali no que aconteceu. Eu continuo exaltando a escrita da Colleen, mas a Tate, que é a personagem principal, ela não me desceu. Inclusive eu fui olhar as notas que eu fiz durante a leitura no Kindle e eu defini ela com 3 palavras, era o que eu ia escrevendo ao longo da história: intrometida, sem noção e preguiça. Nenhuma paciência para Tate. E eu acho que é devido a esse grande problema que eu venho enfrentando lendo alguns livros da Colleen Hoover, que ela não sabe se fica no young adult, que é aquela coisa ali mais jovem com personagens adolescentes, né, ou indo para a fase adulta. Ela sempre fica nesse meio termo e a Tate está exatamente ali. Apesar dela já ser adulta, ela tem umas atitudes que, dá vontade de, tipo assim, sabe, dar uma sacudida. Eu sei que é porque ela tá ainda vivendo aquela fase, né, indo para a fase adulta, só que eu não tenho mais saco para esse tipo de atitude, para esse tipo de livro, né? E a Colleen, muitas vezes, apesar de O Lado Feio do Amor ser um livro que vai tratar de um assunto pesado, o nome já diz, né, O Lado Feio do Amor, ela vai passar pra gente essa parte do amor que não é tão bacana assim de encarar, apesar de ser amor também, e eu acho que isso não casou ali com a personagem da Tate. Ela até tentou ali ter atitudes coerentes, mas acabou que foi para esse lado da preguiça, foi para esse lado do amorzinho, daquela coisa bem assim, conto de fada, sabe? Da pessoa querer viver um romance, mas o outro, que no caso era o Miles, não está pronto para entregar esse romance, justamente pela carga emocional, pelo passado dele, pelas experiências que ele já tinha tido, né? Então, meio que os dois tiveram um embate ali nesse início. Os plots da Colleen também continuam sendo, para mim, até agora, muito ruins, assim, no caso, né? Muito... Você bate o olho, você já sabe que é o modelo Colleen. Ou é um drama muito grande, ou é uma coincidência muito nada a ver. Aqui não teve muito isso, né? Porque a história do Miles é totalmente triste, muito tocante. Achei muito real, sabe? Muito possível de alguém passar por isso. Mas aquilo dela já conhecer ele ali caído na porta, assim, eu sempre fico meio... foi preguiçoso. Mas tudo bem. Agora, uma coisa que é um grande problema pra mim, que eu não consigo ignorar nas histórias de Colleen Hoover, é ela usar o sexo para resolver situações aonde não cabe. É assim, casal brigando e aí começa a transar do nada. Aqui em O Lado Feio do Amor, o Miles revela para ela toda aquela coisa ali do passado,
uma coisa super triste e ela vai e começa a transar, os dois começam a transar loucamente e aí ela fala, ai, me dá a sua dor, faça o que você quiser comigo, transfira a sua dor pra mim. Gente, eu acho que não cabe, eu acho que é assim, demais, não precisa disso, sabe, só pra enfiar ali uma cena de sexo. A gente sabe que na vida não é assim que acontece, principalmente quando é uma coisa tão séria. Então eu fico assim, muito indignada, sabe, de ler essas coisas. Aqui, principalmente nesse livro, isso me incomodou muito lá em Um Caso Perdido, mas nesse aqui é uma coisa absurda, porque aí a Tate até fala, ele tava me machucando um pouco, mas ele tava transferindo a dor dele pra mim. Cara, palhaçada esse negócio de transferir a dor com o sexo, e tipo assim, não cabe na situação, eu fico indignada. Isso aí eu acho o fim, me faz revirar o olho sempre que eu tô lendo. Mas a situação do Miles é muito delicada e exige um certo grau de maturidade que eu acho que o público da Colleen não tem, e por isso que muita gente não gostou desse livro, porque é o que eu tô falando, esperavam um livro, um romance mais pro lado da Tate, né, que queria ali o oba-oba, mas encontraram o Miles completamente depressivo e não conseguindo superar o passado dele, a perda do filho, o acidente, né, que ele teve com a esposa dele, isso dele ter começado a namorar com a meia-irmã, no caso, né, que era a enteada ali do pai dele, foi uma situação complicada, mas que eu acho que poderia ter sido resolvida simplesmente se os dois tivessem falado que se conheciam assim que ela chegou na casa dele. Mas é aquilo, né? A gente releva porque eram jovens na época. Assim, eu não sei se pra mim é uma situação que seria até ok. Eu não consegui, sabe, me colocar ali no lugar para saber o que eu ia fazer. Então eu acho que isso é uma parte bacana da história, porque eu gosto quando a gente precisa ver como o personagem vai sair daquela situação, sendo que nem a gente sabe. Pra mim seria razoável, porque o pai do Miles, a mãe dele morreu e aí o pai dele arranjou uma namorada. Na escola, o Miles conheceu a menina novata, se apaixonou por ela, os dois se apaixonaram ali de cara, e aí eles descobriram que a namorada do pai do Miles era a mãe dessa menina, que no caso é a Rachel, e os dois iam se casar, né? No caso, o pai dele e a mãe dela. E aí eles iam ter que conviver na mesma casa, né? Os pais ali casados e eles namorando também. Então, assim, ficou uma situação absurda, mas que, a meu ver, não sei, acho que não seria tão absurdo assim, porque eles não têm culpa dos pais não terem contado antes, né, que estavam ali no relacionamento e de terem se conhecido na escola. Então era o caso de sentar e conversar e tipo, gente, tá tudo bem? A gente se conhece, a gente também tá se gostando, e aí? Pra mim, né, no meu ponto de vista. Mas tem gente que poderia achar absurdo também, e é o que eles pensaram, que os pais deles iam achar uma situação absurda, que a família não ia aceitar, enfim. E aí, depois que o Miles engravida essa menina e tal, eles se casam, dá aquela confusão toda lá na família, mas é superável. Acontece o acidente onde o filho deles morre. E o Miles não consegue superar isso, é óbvio, foi um acidente horrível. E nessa parte, eu achei muito interessante essa alusão com o lado feio do amor, porque tem coisas que acontecem na vida, tem experiências que não vai ser uma menina, uma Tate chegando ali só porque ela chegou e se apaixonou por você e está disposta a te amar, que você vai conseguir superar tudo que você passou, justamente por ser uma coisa muito pesada. E é o que algumas pessoas, alguns leitores, né, não conseguiram entender, mas eu acho que vem muito do grau de maturidade, porque a Colleen e outros livros também, né, de romance, que é colocar o amor como se fosse assim, tudo. Ai, vou viver um romance e vai apagar tudo que eu já vivi, todos os traumas que eu tenho. E não é bem assim, a gente sabe que tem coisas que não dá para superar. O passado é muito forte, as lembranças são muito fortes, e eu gostei disso. E a Tate também teve que lidar com isso. E eu acho que daí veio também essa instabilidade da personagem, né? Ela tava tentando lidar com o Miles ali sem saber o que tinha acontecido, achando que só o amor dela era suficiente, e não foi. Os capítulos do Miles eram muito bons de acompanhar. Eu gostei muito mais dos capítulos do Miles do que da Tate, né? Porque eu gostei mais aí dessa parte da história, apesar de ser trágica. E ali o final eu gostei muito, aquela cena que aparece a Rachel, que ele vê que ela superou, né, que ela seguiu a vida, e às vezes é uma questão também da gente ter esse enfrentamento com a situação, né? Uma vez a minha ex-psicóloga me disse isso, que a gente precisa enfrentar as coisas, ver com os próprios olhos e não ficar pensando no que a gente acha que poderia ter acontecido. Ele viveu por anos naquela amargura, sendo que a Rachel já tinha superado, né? Já tinha até tido uma outra filha, ele nem sabia.
Então, se ele não tivesse enfrentado, né, a situação, indo lá visitar ela, talvez ele continuasse sofrendo ainda pro resto da vida, e aí que ele e a Tate não iam se relacionar mesmo. Então, assim, foi bem maduro essa parte da história. Gostei muito ali daquele final, quase que eu choro nessa cena. E aí ficou ali no caminho para eu gostar muito e encontrar essas situações que me incomodaram. Uma personagem que não cresce, fica tendo atitudes incoerentes. Então, assim, pra mim, eu já falei em outros vídeos, a Colleen, ela tinha que escolher um lado pra ela se dedicar. Eu sei que ela já escreveu muita coisa, que ela quer ir experimentando coisas novas, a gente vê isso ao longo dos livros, né? Eu tô procurando ler livros dela mais recentes, porque eu já tive experiências com os primeiros lá, que ela começou no início da carreira. Então, eu acho que ela devia ficar mais nesse lado adulto, mais nesse lado maduro, que ia ser melhor. Mas o veredito é que, tirando todos esses pormenores, eu gostei sim da história. Eu dei 3,5 estrelas, o que pra mim é muito bom. Achei que foi uma situação real, bem retratada. Eu consegui me colocar ali no lugar do Miles, consegui entender todo esse lado feio do amor e fiquei abalada, né, com a situação, com a história. Não tem como você não sair abalado de uma leitura, né, da Colleen Hoover. Já fiquem avisados aí para quem tá vendo esse vídeo e nunca leu nada. E dos que eu já li até agora, esse foi então pro segundo lugar no ranking, né? O primeiro tá É Assim que Acaba e agora entrou o lado feio do amor, porque é Um Caso Perdido e Até o Verão Terminar não nem entra no ranking que eu não gostei. Então me conta se você já leu O Lado Feio do Amor, qual foi a sua opinião, se você gostou ou não. O próximo livro que talvez eu leia da Colleen vai ser Verity, e aí eu vou trazer vídeo aqui também, se eu gostar, né, se eu não abandonar, enfim, não sei o que vai acontecer. Deixa aqui embaixo então indicações também. A princípio eu vou ler uns 4 ou 5 dela, mas se você achar que vai ter outro da Colleen que vai combinar aí de acordo com essas coisas que eu apontei que eu gosto dos livros dela, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E também me siga nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Lá no Instagram tô sempre falando das minhas últimas leituras. Lembra de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrita e até o próximo vídeo.